VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa quarta aula. Embora o nosso curso seja para iniciantes, temos algumas aulas avançadas, certo? Então esta é a nossa quarta aula. Na aula de hoje, de List Box, vamos aprender a cadastrar as parcelas pagas. Na aula de hoje de List Box, vamos aprender a rotina para cadastrar os dados, trabalhando com a estrutura for next, estrutura do while loop, estrutura if tem else and if, e active cell.offset e o ID automático, certo? O nosso ID auto-incrementável. Esta é a nossa planilha que a gente vem trabalhando, certo? Vou clicar aqui no botão e chamei o meu formulário. Perceba que eu acrescentei aqui uma text box e coloquei o texto dela de 0, certo? Pois como eu vou trabalhar com ID automático, eu não posso deixar essa text box com valor 0, certo? Perdão, com valor vazio. Então sempre ela vai iniciar com valor 0. Ela pode estar tanto visível como invisível, certo? Porém, o seu enable deve estar como true, certo? Não pode estar como false. E como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Percebam. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, o Carlos. Perdão. Carregou aqui. Meu computador está um pouco lento. Peço desculpas. Perceba que me carregou aqui os valores de Carlos, certo? Vou informar aqui. Vou selecionar todos e vou informar o valor que o Carlos pagou. Cliquei no atualizar e vai ser atualizado suas parcelas, certo? Perceba que eu filtrar o Carlos novamente, foi debitado o valor de 100. Até aqui tudo bem, foi o que aprendemos até a última aula. Porém, vou fechar aqui meu form. Observe que eu criei uma guia chamada dados. E eu quero armazenar aqui o valor que foi pago, certo? O valor da parcela, o valor que foi pago, o valor restante e o estado, certo? Como é que eu faço isso? É o que vamos aprender na aula de hoje, certo? Então, vou filtrar aqui novamente o Carlos. Vou alterar aqui os valores para a gente fazer uns exemplos práticos. Vou alterar aqui os seus valores para 150, 190, 200 e 220. E o status ainda está como devendo, certo? Não tem problema eu deixar aqui filtrado, certo? Eu vou deixar filtrado apenas para efeito comparativo. Então, vamos aqui para o VBE. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. No meu caso aqui apareceu mais de um, pois eu tenho outra planilha aberta ao mesmo tempo, certo? Então vou minimizar aqui o projeto anterior. O que me interessa aqui é o nosso FRM pesquisa, certo? Ele está dentro do project filtros com list box. Lembrando que a planilha vai estar para download. Vou dar um duplo clique aqui sobre FRM pesquisa. Vou fechar aqui a minha janela do project. Vou dar um duplo clique aqui no meu form. Qualquer área do form. Vou descer aqui. Quero mostrar para vocês que eu já de antemão já deixei a rotina do auto-incrementável criada. Lembrando que eu tenho uma videoaula explicando o funcionamento aqui com mais detalhes. Vou deixar na descrição do vídeo o link. Mas só para vocês entenderem aqui, ó, foi criado duas variáveis, uma do tipo linha, do tipo integer, denominada como linha, e uma como contador, do tipo integer também, certo? Duas variáveis do tipo inteira. Aqui, certo? Eu estou selecionando a minha guia dados. E aqui eu estou dizendo que a minha linha é a parte de 2, pois a minha primeira linha, como vocês bem sabem, é o nosso cabeçalho. Aqui eu estou selecionando, certo, a minha guia dados. Como eu não estou trabalhando com vários dados, eu não setei o meu objeto e não coloquei o comando wide, certo? Como eu sempre venho fazendo. Observe. Então por isso que eu fiz do jeito mais simples, certo? Aqui eu setei o meu objeto. Aqui eu disse que meu range, certo? Que é o nosso intervalo, está aqui na minha última célula, certo? Na minha última célula do meu Excel. E aqui o select.endxlup.select, eu estou selecionando. Observe aqui o comentário, sobe até a primeira célula com conteúdo, certo? Então aqui eu estou garantindo que ele vai subir até a primeira célula com conteúdo.
E aqui eu estou fazendo uma verificação, ó. Se a minha célula ativa for igual a ID, que é o nosso tem, então o nosso contador é igual a zero. Se não, o nosso contador é igual a ActiveCell mais é igual a ActiveCell.value, certo? E o nosso contador aqui é incrementável, e o nosso DXTID, que é o nosso textbox lá no nosso form, vai receber o nosso contador. Resumindo, eu estou me referindo aqui a guia dados, certo? Como eu disse para ele que eu quero que ele selecione a minha última célula, certo? Preenchida, ele vai colocar meu cursor na minha última célula do Excel. Porém, o comando NXLOOP, ele vai subir até a minha última célula preenchida, que no caso é a minha célula A1, certo? E a partir desse momento, ele vai fazer uma verificação, conforme lá no código. Ele vai verificar se a minha célula preenchida é o texto ID, certo? Observe que o ID tem que estar exatamente como lá, certo? O texto. Ele vai verificar, observe. Deixa eu botar aqui para o lado. Ele vai verificar aqui. ActiveCell é igual a ID? Então, se for, o meu contador é igual a zero, certo? Caso não, o meu contador vai receber o valor da minha ActiveCell. E aqui ele vai ser incrementável, certo? Vai receber o valor de mais um, para que ele some e seja idêntico, tenha sua identidade diferente, certo? Ou seja, se aqui eu tiver um, ele vai estar com o meu cursor aqui, certo? Quando eu clicar novamente, ele vai verificar que aqui é 1, aqui a próxima vai ser 2, assim por diante, beleza? Vamos para o que interessa mesmo, que é o nosso código para criar a rotina para cadastro. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em Exibir, Project Explorer, FM Pesquisa. Vou maximizar aqui a minha tela, fechar minha janela do Project. Aqui no nosso botão aqui BTN Atualiza, vou dar um duplo clique sobre ele. E aqui afinal eu vou fazer a programação bem pertinho dele, certo? Para eu poder me orientar melhor. Pois os códigos que eu vou utilizar aqui tem bastante familiaridade com o meu BTN Atualiza, certo? Então aqui após o sub, vou criar minha rotina. Sub, cadastrar, dados. Quando eu pressionar o Enter, o VBA me acrescenta já o meu parênteses, por padrão, certo? E o meu sub. Então aqui minha rotina já está criada, porém não faz nada. Então como é que a gente vai fazer aqui? Primeiramente eu vou dizer que minha sheets, que é a nossa guia, certo? Abro parênteses, abro aspas duplas, nossa guia dados. É a nossa guia que vai estar recebendo os dados cadastrados, certo? Fecho o meu parênteses, ponto select. Como eu não vou trabalhar com vários dados, certo? Então eu não vou setar esse objeto, certo? Vou fazer do jeito mais simples. Aqui eu já selecionei minha guia dados. E vou dizer que o meu intervalo vai estar em range A2, que é a minha primeira célula após o meu cabeçalho, certo? Fecho o meu parênteses, ponto activate, ou seja, estou ativando. Feito isso, vou dar só um espaçamento aqui, pessoal. Fica mais fácil. Feito isso, vou trabalhar com o comando for, certo? Deixa eu só declarar uma variável aqui no começo. Din e as integer. Pois vou trabalhar com um contador aqui, certo? Vou dizer que meu for i é igual a 0. Lembrando que a primeira linha do listbox tem o valor de 0, certo? Por isso que eu vou partir do valor 0. Então vai de 0 até mi.lst busca ponto list count, ou seja, vai fazer a contagem dos itens da minha listbox. E o menos 1, porque conforme eu vou fazendo o cadastro, ele vai excluindo uma linha, certo? E como os valores não vão ser mais os mesmos, ele também tem que tirar a casa de menos 1, certo? Pois não vai ter mais os valores após o cadastramento. Conforme ele vai cadastrando, ele também vai excluindo, certo? Então por isso o menos 1. Se você quiser testar sem o menos 1, você vai entender bem melhor o erro que vai ocasionar, certo? Então vamos lá. Feito isso, eu vou dizer que D. Lembrando que esse D, pessoal, se você tem acompanhado as aulas, esse D, ó, vou selecioná-lo e vou clicar com o botão direito nele, certo? E clique em definição. Ele me disse que o meu identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Porém, deixa eu subir aqui até o topo.
realmente aqui ele está me dizendo que não foi reconhecido, certo? Mas essa nossa variável ID aqui, ela está no começo do código, certo? No caso, eu vou estar recortando aqui, perdão, eu vou estar recortando aqui do btn atualiza, certo? Observe que ele está dentro da rotina btn atualiza e vou deixar fora, certo? Pois vou trabalhar com essa variável em mais de um código. Então, por isso que eu vou estar deixando ela fora dessa rotina btn atualiza. Pois vou estar trabalhando tanto no btn atualiza como no cadastro de dados, certo? Então, agora se eu a selecionar, primeiramente deixa eu sair aqui do erro, certo? Como eu saí do... eu não concluí a linha, ficou em vermelho. Vou dizer que meu id.lst busca .list é igual a i, certo? E vou fechar o meu parênteses. Agora deixa eu selecionar o nosso id, clico em definição. E observe que agora ele me redirecionou para a nossa variável, certo? E clico em última posição, retorno para o meu código. Então o nosso id aqui, ele é do tipo inteiro, certo? Ele vai estar armazenando o valor que estiver na nossa list, da nossa list box, que se chama lst_busca, da coluna i, certo? A coluna i é a nossa primeira coluna da list box, certo? Então, feito isso, eu vou dizer que cal, certo? Vou chamar aquela rotina, a rotina de inserir o id, cal insere id underline cadastro. Observe que eu estou digitando tudo minúsculo. Conforme eu der o enter, observe que se o VBA reconhecer a minha rotina, ele vai transformar em maiúsculo todas as letras que eu deixei em maiúsculo quando eu criei a rotina, certo? Então, se eu selecionar aqui a nossa rotina insere de cadastro, clico no botão direito, definição. E ele me redirecionou para a nossa rotina, certo? Que eu expliquei no começo do código. Então, eu vou voltar, clico em última posição e retornei para o código que eu estou criando agora, beleza? Por que eu coloquei o cal insere id aqui, pessoal, dentro do comando for? Porque conforme ele vai fazendo a contagem e o meu id vai recebendo o valor da linha que tiver no meu list box e vai fazendo o cadastro, meu id vai ser auto-incrementável, certo? Então, se lá tiver 1, depois vai ser 2 e assim por diante. Se eu deixar aqui fora, antes do for, por exemplo, se a minha próxima linha for 1, ele vai cadastrar todos os valores como se fosse 1, certo? Não sobrepondo, mas deixando o mesmo id para todas as linhas. E eu não quero isso, eu quero um id com identidade única, certo? Então, por isso eu deixo dentro do comando for. Então, entendido isso, vou trabalhar agora com o do while, que quer dizer faça até que do while ative cell, ou seja, nossa célula ativa, ponto value. Se for diferente de vazio, vai fazer o que? Eu estou dizendo que faça até que minha célula ativa, ponto value, ponto valor, certo? Seja diferente de vazio. Então, enquanto ela for diferente de vazio, ela vai fazer o que? Vai active cell, ponto offset, active, digitei algo errado aqui, pronto, active cell, ponto offset, abro meu parênteses, informo que vou selecionar a linha 1 da coluna 0, certo? E fecho o meu parênteses. Ponto select. Ou seja, ele vai fazer até que seja igual ao vazio e vai selecionar a próxima linha, certo? Que ele achar igual ao vazio, certo? Observe que eu informei que é a linha 1 da coluna 0. Beleza? E vou fechar o meu loop. Para que ele possa fazer isso, ele vai ter que... o do while precisa do loop, certo? Ele vai fazer essa verificação aqui, esse laço. Até encontrar a minha célula vazia. E quando encontrar, vai estar selecionando. Para que ele vai selecionar? Justamente para armazenar os dados que ficam após o loop, beleza? Então, como é que eu faço aqui? Para ficar mais fácil, eu vou copiar até aqui, certo? E vou colar aqui. Active cell.
A minha primeira coluna, pessoal, lá na minha planilha, certo? Utilizando aqui o do while, certo? Vai ter o valor de 0. A minha primeira linha e a minha primeira coluna vai ter o valor de 0. Por isso, estou atribuindo o valor 0 aqui para a linha e para a coluna. Então, ele vai armazenar o quê? Vai armazenar o mi.txtid, certo? Ou seja, vai estar armazenando o valor que tiver no meu txtid. Esse txtid, lembrando que ele é auto-incrementável, pois possui essa rotina aqui, cal, insere d, cadastro, certo? Então, ele nunca vai ter o mesmo valor. Então, novamente, vou copiar este comando aqui. E vou alterar apenas o número da coluna, certo? Então, aqui, o que eu estou dizendo aqui, certo? Como eu saí da linha de comando, deu um errozinho, ficou em vermelho. Eu estou dizendo que na linha que eu estiver selecionada, na coluna 0, certo? Ou seja, na coluna A, ele vai estar armazenando o valor do txtid. Nessa mesma linha, certo? Que é a linha de baixo, porém agora na coluna 1, que vai ser a coluna B, vai estar armazenando o quê? Vai ser igual a format, ou seja, eu vou estar formatando o quê? O no, que é a data do sistema, certo, pessoal? Se eu quiser colocar a data do sistema, a data atual, basta trabalhar com no. Porém, se eu fizer só no, vai colocar a data e a hora do sistema. No caso, eu quero apenas a data, então eu vou formatá-lo. No, vírgula. Vou informar que eu quero formatar apenas como dia, mês e ano, certo? E fecho o meu parênteses. Para a próxima linha, vou estar informando, vou novamente copiar, certo, até aqui. E vou alterar o valor da coluna, claro, certo? Lembrando que eu estou fazendo todo esse cadastro na mesma linha. Por isso que a minha linha sempre é 0 aqui, ó. Altera só o valor da coluna. Vai ser igual ao nosso lst underline busca ponto list. Vai listar o quê? Vai estar listando a nossa variável i, que é a nossa primeira coluna do listbox. Porém, é uma variável, certo? Vai estar pegando o valor da linha da primeira coluna do listbox, vírgula 2, pois eu quero pegar o segundo valor, a segunda coluna do listbox, certo? Fecho o meu parênteses. Perdão, tinha alguns dados a mais na memória. E fecho o meu parênteses novamente. Se você não está entendendo aqui, assista às aulas anteriores, certo? Observe que eu estou trabalhando. Vou subir um pouquinho aqui. Basicamente com a estrutura que eu utilizei no comando de atualizar, certo? Estou fazendo a contagem, estou repassando o valor para o ID. Estou pegando aqui os valores das colunas, certo? Então, feito isso, na minha coluna 0, porém linha 3, vou copiar este mesmo valor e vou informar apenas que eu quero agora o valor da terceira coluna do nosso listbox, certo? Que se chama LST busca. E vou estar alterando aqui a coluna da nossa planilha agora para a coluna 3, certo? Para ficar mais fácil para vocês, vou comentar aqui. Aqui é a nossa coluna A. Aqui é a nossa coluna B. Aqui é a C da planilha, certo? Aqui é a D e assim por diante. Então, feito isso, agora eu vou armazenar o valor na coluna 4 da nossa planilha. Aqui vou alterar para 4. E aqui vou pegar o valor 4 da nossa coluna do listbox, certo? Aqui a nossa coluna é na nossa coluna 5 da nossa lista, na nossa coluna 5, certo? Na nossa coluna 5 da nossa planilha, eu vou estar armazenando o valor que estiver lá no nosso txt valor, certo? Vou estar armazenando o valor que eu estiver informando que estou pagando, beleza? Por isso coloquei objeto txt underline valor. Na nossa linha 6, explicar aqui para vocês, na nossa linha 6 aqui, ó, certo? Aqui eu informei que é o valor pago, né? Que é o valor que está armazenado na nossa txt valor. E agora eu vou estar informando o valor restante, certo? Como é que eu vou pegar esse valor restante? Vamos fazer da seguinte maneira. Vou copiar até aqui.
Vou apagar esse espaço a mais que ficou. Aqui vai ser a nossa coluna 6. Deixa eu só comentar aqui. Aqui é a nossa coluna F. Aqui na nossa coluna 6 vai receber o que? Eu vou estar somando, certo, pessoal? Os valores aqui. Por exemplo, eu vou somar aqui o valor que estiver no nosso item 4, que é o valor que está lá dizendo que eu estou devendo, menos o valor do meu TXT valor, certo? Ou seja, para eu informar aqui para essa coluna aqui o valor restante, então eu vou subtrair, certo, o valor do que estiver na nossa list box, dizendo que eu estou devendo, menos o valor que eu estiver informando que eu estou pagando, certo? Então, resumindo, vou utilizar o CDBL, lembrando que a gente utiliza o CDBL para operações matemáticas, certo? Independente se for soma, subtração, adição, porcentagem. Sempre utilizo o CDBL, que é uma expressão para conversão de valores, certo? Então, feito isso, utilizando o CDBL, vou informar o nosso LST underline busca. Ponto list. Vou informar que é a nossa variável i, certo? Na nossa primeira coluna do listbox, porém tem que informar qual é a coluna que eu quero somar, certo? No caso é a nossa coluna 4. Fecho o meu parênteses uma vez, pela segunda vez. E eu vou subtrair, certo? Vou subtrair pelo quê? Pelo nosso txt underline valor. Vou sair aqui do comando. Observe que ele me informa que eu esqueci de colocar um parênteses, certo? Eu havia aberto 3 parênteses. Observe, 1, 2 e 3. E tinha colocado apenas 2, certo? Agora eu acrescentei os 3. Agora tem um detalhe, pessoal. Se eu fizer do jeito que está aqui, perdão, eu tenho que utilizar o CDBL aqui também, certo? Não, ele não vai fazer a subtração para mim. Agora, entenda uma coisa. CDBL. Pronto, observe que agora ficou em azul, certo? Agora eu estou verificando que está exatamente correto. Mas mesmo assim, depois que ele fizer essa subtração, ele vai armazenar na minha célula apenas o valor cru, certo? Ou seja, se eu fizer aqui 100 menos 50, ele vai botar apenas 50. Mas eu quero formatar ele como moeda. Então como é que eu faço? Após o sinal aqui de igualdade, eu coloco format, abro meu parênteses. Então aqui eu estou dizendo o quê? Que eu vou estar formatando todo esse valor aqui, certo? Até a vírgula. E vou formatar em que? Em currency, que é moeda, certo? Fecho aspas duplas e fecho meu parênteses. Então todo esse valor aqui, ó, que estiver até a vírgula, está sendo formatado, certo? E vai ser formatado como moeda, certo? Currency, que é moeda. Então feito isso, eu vou para a minha última coluna da nossa planilha, certo? E para eu colocar um valor lá, pessoal, eu não posso pegar o valor que está no nosso list box lá com o status, dizendo que está pago ou devendo. Eu tenho que pegar apenas, eu tenho que fazer uma verificação aqui. Se essa subtração, se esse valor que estiver na nossa LST busca coluna 4 for igual ao TXT valor, ele vai acrescentar o status de pago na nossa coluna 7, certo? Que é a nossa coluna do status. Se não, ele vai colocar o status ainda de devendo. Por que eu não vou colocar diretamente do valor que já do status que aparece do nosso listbox? Porque aquele valor, quando eu faço a atualização, ele ainda não está atualizado, certo? Ele só está atualizado depois que ele faz o novo carregamento. E eu não consigo pegar esse valor, então eu vou pegar esse valor diretamente aqui no próprio código. E como é que eu faço isso na prática? If lst underline busca ponto list nossa variável i. Vou informar a coluna, que é a nossa coluna 4. Nossa coluna 4, pessoal, só reforçando, é a coluna onde está o valor que diz que eu estou devendo a parcela, certo? Então, a nossa coluna 4, fecho parênteses mais uma vez. E vou estar comparando. O if quer dizer se o valor que estiver na nossa LST busca
na coluna I da coluna 4, certo? Perdão, na linha I da coluna 4, se for igual ao txt underline valor, então ele vai fazer o que? Eu vou copiar este comando aqui para ficar mais fácil e vou alterar aqui apenas a coluna, certo? Na coluna 7, vou estar informando que ele vai colocar o texto pago. Se não, certo? Se não, vou copiar novamente esse comando e vou colar aqui. E vou alterar aqui para devendo. E é na mesma coluna, certo, pessoal? Ou o status é pago ou é devendo. Então ele vai colocar na mesma coluna, certo? Ou um valor ou outro. E o nosso end if, para fechar o nosso bloco if. Então entenda, aqui eu estou comparando, por exemplo, se o valor que estiver na nossa list box, na nossa linha aí, for 100, se 100 for igual ao valor que tiver no txt valor, o valor que eu estou pagando, certo? Então se eu informei que eu tenho pagando 100 e no meu list box na linha aí, na coluna 4 for 100, então ele vai colocar pago. Caso o valor seja diferente, ele vai colocar como devendo, certo? Então eu vou colocar o nosso next i, certo? O i vem aqui do comando for, certo? Perceba, da nossa variável i. E aqui eu estou fechando o meu laço, certo? Se tudo eu tiver preenchido de forma correta, vai estar executando de forma correta. Aqui só comentando, aqui é a nossa coluna G. Aqui vai ser a nossa coluna H. E aqui também, certo? Então aqui eu estou armazenando esses valores na coluna A, na B, C, D, E, F, G, H ou H, certo? Ou essa condição ou esta. Vou salvar aqui meu arquivo, dando Ctrl B. Vou maximizar aqui novamente. É o seguinte, certo, pessoal? Eu apenas fiz uma correção aqui. O offset é 2F e um S, certo? Eu tinha colocado 2S, certo? E apenas um F. Observe que eu aqui já fiz a correção. Então a primeira letra já ficou em forma maiúscula, certo? E é o seguinte. Para me chamar essa rotina, eu vou estar chamando essa rotina lá dentro do nosso btn atualiza, certo? Então eu vou copiar aqui, cadastrar dados, dou Ctrl C. E antes de fazer o carregamento, eu vou estar fazendo esse cadastro, certo? Então eu vou botar cal, cadastro dados, beleza? Vou salvar meu arquivo e vou executar aqui direto a planilha, certo? Observe que não tem nenhum dado aqui e vou em cadastro. Observe os valores, vou em formulário e vou selecionar, por exemplo, Carlos. Eu vou informar que o Carlos, certo, vai pagar R$100, beleza? Observe que os valores que tem. E vou clicar no atualiza. Foi feito, carregou de forma rápida. E observe que o último valor que ficou lá foi o 4, certo? Então foi o último valor na minha célula ativa. Lembrando que eu posso deixar esse objeto aqui invisível, certo? Então vamos dar uma conferida. Olha que ele armazenou de forma correta até o ID 4, certo? E o próximo vai ser o 5 e assim por diante, beleza? Aqui ele colou, né? No caso, salvou aqui de forma correta a descrição do produto, informou o valor da parcela que eu tinha, que era de 150, e valor que eu informou o valor pago, que foi o valor do nosso text box, txt underline valor, que eu botei 100, lembre-se que eu coloquei 100 lá. Então ele fez o quê? Lembre-se que eu coloquei o comando para ele subtrair, certo? O valor do nosso list box na nossa linha, que era 150, menos o valor pago. Então ficou 50, certo? Então eu continuo devendo 50. E o status devendo. Quando este valor aqui for igual a este, o restante, claro, vai ser zero e o status vai estar como pago, certo? Então vamos executar novamente. Observe que eu tenho até o ID 4. Vamos ver agora. Carlos. Vou selecionar tudo. Observe que o meu menor valor é 50. Eu não posso digitar um valor acima do meu menor valor, certo? Não, o programa não permite. Veja. Então eu vou digitar 50. Vou clicar novamente no atualiza. O objeto não aceita essa propriedade ou método. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Observe, aqui é um F, certo? Aqui são dois Fs. Perdão. Vou executar novamente. Foi feito.
Vamos ver como é que ficou lá. Observe que agora ele me cadastrou mais 4 linhas, certo? Vou selecionar aqui para ficar visualmente mais fácil para vocês. Pintar aqui, observe agora, ó. O valor da parcela era 50, eu paguei 50, então meu valor restante ficou 0. E o meu status ficou como paga. E os demais, observe, ainda continuam com devendo. E aqui é os valores restantes, certo? Então observe que a nossa máquina está funcionando de forma correta. Se eu fizer mais um teste, vamos lá, Carlos, o status devendo. E vou informar o meu menor valor. Vou selecionar tudo e vou informar 40. Vou clicar no atualiza. Vamos novamente verificar lá, certo? Aqui eu sei que está funcionando perfeitamente correto, pois já vimos isso na aula passada. Vamos aqui para a nossa planilha que estamos trabalhando na aula de hoje. Observe que agora ele me cadastrou apenas 3 dados, certo? Por quê? Porque eu filtrei apenas o status devendo. Eu só tinha 3 parcelas devendo, certo? Então por isso que cadastrou apenas 3. E observe que o meu ID está auto-incrementável. Então aqui ele colocou, eu devia 40, paguei 40, restou 0, certo? Dá o status pago. E as demais parcelas, observe que eu continuo devendo agora apenas 10, pois subtraiu 50 menos 40, continuo como devendo. 70 menos 40, restou 30, continuo como devendo. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, bora se ajudar. Falou!